quase tudo pronto ali. Nossa próxima apresentação se refere a redes multisserviços, voz, dados e vídeo. O pessoal da Live Telecom já está aqui prontinho. E nós vamos aplaudir agora o Osvaldo Zanquetin Filho. Boa tarde a todos. Eu estava sentado agora aqui e assistindo a palestra do pessoal da Furukawa. Quando eu peguei o programa do evento da Abranet, eu vi várias apresentações nessa linha de GPON, de rede, e resolvi então fazer um pouco mais de ênfase no quesito televisão, já que alguns provedores, algumas empresas me consultaram durante nesses últimos 2 anos, 1 ano. Eu trabalhei bastante tempo com operadoras de televisão a cabo e tenho uma experiência aí nessa área. O pessoal da live acabou de me mandar uma mensagem que está assistindo a palestra, vai falar, mandar um oi para nós aqui. Então, o pessoal da live e para os meus filhos que estão assistindo a palestra lá também. Bem, redes multisserviços. Gente, o que a maioria de nós está procurando hoje? Né? A gente está vendo que nós temos as operadoras ofertando serviços com bandas cada vez maiores, né? Pacotes combinados com voz, televisão, e isso gera uma pressão forte sobre a gente. Então, nós precisamos pensar na nossa estratégia, o que a gente deve fazer. Nós da Life, já há uns 4 anos atrás, a gente tirou o pé nos investimentos relacionados à rádio e passamos a investir mais em redes cabeadas, em redes de fibra. Fizemos vários modelos, né? E sempre, cada projeto novo que a gente vai fazer, a gente se depara com uma questão grande. Que tecnologia, o que eu vou usar? Né? Eu acho que os provedores de internet, essa é uma resposta e uma preocupação que talvez seja relativamente tranquila, porque o pessoal está acostumado ao rádio, troca um monte de vezes de rádio. Então hoje a gente tem basicamente 2 situações de fibra ótica, né? Onde temos a dúvida é pequena, né? Ou eu vou optar por um padrão ou por outro, e dá a impressão de que esses padrões em algum momento eles podem convergir. Tá? Bem, e o que a gente busca então? Suportar diversas aplicações de voz, que demanda baixa latência, jitter, e uma coisa que eu frisei bastante aqui, que cada um de nós procura, é algo que tenha uma alta disponibilidade, uma rede que funciona e não caia, né? Aplicações relacionadas à transmissão de dados, e aplicações relacionadas à Pay TV, a televisão paga, que demanda elevadas taxas de downstream, e que demanda também, e o vídeo monitoramento, que a gente começa a ver algumas empresas testar, montar projetos para condomínio, que demanda, ao contrário, né, uma taxa de upstream muito elevada. As primeiras redes multisserviços que foram implantadas e que realmente levaram até as residências, né, televisão, voz e dados, foram as redes de televisão a cabo, as famosas redes híbrida fibra ótica cabo parcial. Esse é um desenho que esboça uma arquitetura onde tem lá um redente, existe um anel que pode ou não ser um anel óptico ligando hubs, e depois nós temos dos hubs saindo um circuito ponto a ponto com um equipamento chamado node óptico, que ele faz a recepção do sinal óptico e transforma em radiofrequência, e depois então, através de amplificadores de radiofrequência, esses sinais são distribuídos para uma área atendida por um node chamada node, o node HFC. É muito comum as operadoras de TV a cabo usar essa terminologia. Tá? Esse desenho meio estranho aí, na verdade mostra a largura de banda de uma rede HFC. Tá? Fazendo um paralelo, uma comparação lá, quando o pessoal está acostumado a mexer com rádio, tem lá a frequência de 5.4 a 5.7, na verdade esse é o desenho da largura de banda de uma rede CATV. Tá?
que tem dentro de um mesmo cabo coaxial, você transmite em dois sentidos. De 5 a 42 ou 5 a 65 MHz é o canal de upstream, onde os dados do usuário até a central passam, e depois da frequência de 54 até redes de 860, até redes de 1 GB. É a banda de frequência onde nós alocamos os canais de televisão e os canais de downstream de dados também. Tá? Esse é um desenho, na verdade, uma parafernália de uma rede HFC. Tá? Isso é para mostrar alguns provedores, há um tempo atrás, perguntavam assim, então, será que é viável construir uma rede HFC para mim prestar o serviço de dados e voz, e no futuro, na hora que saírem as concessões de TV, eu poder engatar o meu redend lá e transmitir TV? Então é o seguinte, a gente tem uma redend, né? Depois nós temos deixa eu dar uma saltadinha para cá, a gente tem esse círculo vermelho ali, que mostra a rede ótica, a parte F da rede, né, de fibra. Geralmente a gente tem transmissor ótico e um receptor ótico lá em campo. Esse receptor ótico tem um transmissor reverso. Nessa parte azul, aqui, nós temos lá um filtro que separa as bandas de upstream e downstream para levar os sinais até o redend. Tá? Depois, então, nós temos o circuito de cabos coaxiais, onde a gente tem lá splitters de RF, né? Não são splitters óticos, são splitters de RF, semelhante ao que a gente vai colocar lá na rede de fibra, só que em vez de splitar sinal ótico, splita RF. Só que o sinal de RF, ele atenua rápido. Então, o que acontece? Eu tenho pouca distância para caminhar, eu preciso amplificar. Então, a gente tem lá aqueles triângulos, os amplificadores. Tá? E daí, o que acontece? Nós temos uma rede dessa que colocar um circuito elétrico por dentro desses cabos ali. Tem lá um desenho ilustrando a fonte de alimentação que costuma ser de 60 a 90 volts. Nós temos então um circuito elétrico para alimentar os amplificadores e os nodes óticos. Isso mostra o seguinte, que esse troço é uma parafernália. Nós temos um monte de equipamentos ativos na rede que gera uma série de problemas. Tá? E como é que foi a evolução dessas redes? Cada vez mais as operadoras de TV a cabo estão levando as fibras próximas aos nodes óticos e retirando esses amplificadores. Então é comum vocês observarem nas cidades atendidas pelas operadoras de TV a cabo, de vez em quando o pessoal passando o cabo ótico, lançando um monte de cabo. Um equipamento desse, às vezes, utiliza 5 fibras, uma vez para poder atender um node aí, em torno de 500 HPs. Tá? Bem, eu achava lindo isso aqui, trabalhei com 13 anos. Tá? Acho metade lindo agora, vou mostrar para vocês. O que acontece? Olha só a capacidade para transmitir canal de TV. Na faixa de downstream de 55 a 550 MHz, a gente consegue espetar ali 77 canais analógicos com largura de faixa de 6 MHz, que é o padrão para transmissão aqui no Brasil, inclusive para canal aberto também. Olha só, em cada 6 MHz, se a gente usar o padrão de compressão MPEG-2, que é bastante consagrado no mercado, numa definição standard, nós conseguimos um canal, uma taxa razoável aí de 5 megabits e uma boa qualidade. Se a gente colocar 6 canais em cada faixa de 6 MHz, nós vamos conseguir colocar 462 canais digitais em SD. Então é uma quantidade absurda, não sei nem se existe, juntar todos os canais por aí, não sei se tem 462. E em alta definição, usando o MPEG-4 com uma banda aí da ordem de 12 megabits, tá? A gente conseguiria colocar 231 canais. Então, ou seja, essa rede para transmissão de vídeo, gente, ela é imbatível, não tem para ninguém. É a rede que tem a maior capacidade para transmitir vídeo modulado broadcast. Tá? Então, concluindo um pedacinho dessa rede, o que acontece? A capacidade da rede HFC é muito grande no downstream. Bem, para a parte de transmissão de dados, é usual utilizar a transmissão de sinais digitais, tá?
modulações digitais dessa ordem de 64 QAM e 256 QAM. E a capacidade para 64 é 30 e 55. Tá? No upstream, nós temos uma faixa um pouco menor e é uma faixa complexa de se trabalhar. Essa faixa de 5 a 65 MHz, nós temos um monte de coisas que interferem. Então é comum você olhar para essa faixa no analisador do espectro e ver que você não consegue usar ela inteirinha, bonita. Você tem que trabalhar, às vezes escolher uma faixinha que tem um bom comportamento, um ruído, e colocar uma modulação lá. No início, trabalhava-se com QPSK, que tem uma capacidade de 5 megabits no upstream só. Tá? É usual hoje trabalhar com 16 QAM. Uma rede com upstream para 64 QAM não é fácil de conseguir. Você tem que ter uma rede Fiber to the Node, praticamente sem amplificadores. Isso limita a essas taxas de transmissão que vocês estão vendo. Isso é para chegar a uma conclusão seguinte. Para a gente transmitir dados em uma rede HFC, nós temos um padrão bastante consagrado que começou no DOCSIS 1.1, aliás, 1.0, 1.1, 2.0, e a gente está na versão 3.0, que até usa uma técnica de channel bomb, que é juntar canais para estabelecer um canal lógico único, de forma que você consiga ampliar essa largura de banda. Esse aí é um exemplo, tá, de um chassi grandão, e você consegue colocar placas nele com capacidade de 2 downstream e 12 upstream, cada um desses históricos. Isso. Aí o que acontece? Olha só, naquele chassi, se a gente quiser colocar uma capacidade de 1 gigabit de downstream e de upstream, eu preciso fazer uma conta de padeiro aí aproximada. Eu preciso colocar 10 placas daquela. Cara, 10 placas dessa no chassi, DOCSIS 3.0, custa uma grana violenta, entendeu? Então, para N casos, em operações de pequeno porte, um negócio desse, uma rede dessa, é mais cara do que uma rede ótica PON. Mas nós vamos ver que as redes PON, elas aproveitaram essa capacidade da rede HFC de transmitir vídeo, e o pessoal acabou reservando um comprimento de onda ótica para que a gente pudesse colocar isso na mesma fibra e aproveitar essa grande capacidade. Isso é só uns desenhos de uns redens de TV que nós fizemos e ao longo dos anos trabalhando. Isso aqui é um redem de Guarulhos, isso aqui é um redem de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Bem, algumas conclusões. A rede HFC tem uma grande capacidade de transmissão de canais de vídeo, grande capacidade para dados no downstream. Ela tem uma grande capacidade, mas o equipamento que faz isso custa caro. Tá? A limitação da capacidade no upstream, com grandes possibilidades de interferência. É comum você lá ter o seu cable modemzinho, de vez em quando ele cai. O custo, os equipamentos na rede gera menor disponibilidade. Tá? Se vocês viram lá que tem vários equipamentos, fonte de alimentação, então conectorização nos cabos de RF são cabos grossos, de difícil manuseio, isso gera uma complexidade e a manutenção é complicada. O custo de implantação de uma rede dessa não é barato. Tá? A manutenção, gente, é o seguinte, a gente tinha uma equipe que ficava assim, ó, ela começava em janeiro fazer o quê? Avaliar o ruído, ficava com o analisador de espectro, tinha um outro equipamento que ficava medindo as interferências externas, porque alguém espetava lá um radiotax nessa faixa de baixa frequência e atrapalhava a rede. Então era complicado fazer isso aí. Alto custo de manutenção. E o custo de implantação por megabit do DOCSIS 3.0 é alto. O que conclui o seguinte, essa rede para transmissão de dados, ou seja, quem tem, usa, quem vai fazer nova, eu diria que descarta-se. Tá? Bem, mudando um pouquinho para as redes FTTX. Tá? As redes FTTX, elas são classificadas em duas situações. As redes ponto a ponto
utilizando conversores de mídia ou suítes óticos e as redes ponto-multicom. Olha só, nós construímos uma rede grande ponto a ponto, onde usamos uma hierarquia de suítes óticos, mais ou menos não é exatamente como está aí. Tá? Nós construímos um anel metro Ethernet, que a gente pode colocar nesse anel N vezes 1 GB ou até 10 GB. Depois de esse switch que interliga, esse outro switch de acesso aqui, ponto a ponto, a gente pode colocar aqui de 1 a 4 gigabit. Depois, na saída desse switch, a gente tem 10/100 FX. E ligamos, então, os conversores de mídia no cliente. Tá? Também temos a facilidade aqui de gerenciar as VLANs. É como se você tivesse uma enorme LAN de uma empresa toda ótica distribuindo em uma cidade. Esse aí é o desenho, é a foto dos racks da nossa implantação. Isso aqui, então, é o exemplo dessa rede. Tá? Nós temos esse armário, é o hub aqui, logo à direita, onde nós temos as fibras óticas chegando num terminador ótico, tá? E os switches com N interfaces de gigabit, interligando esse armário que está à esquerda aqui, tá? É um armário que concentra o switch de acesso logo abaixo dele. Esses switches, então, tem várias interfaces de 100 megabits que conectam, então, ponto a ponto até o cliente final. E a instalação interna, o padrãozinho é esse que vocês estão vendo aí. Existe um DOzinho que chega o cabinho de fibra, é colocado um conversorzinho de mídia e ligado direto no roteador do cliente ou na máquina do cliente. Tá? Então é uma instalação lógica, extremamente simples. Você conecta conversor de mídia de qualquer fornecedor, desde que as portadoras óticas sejam complementares. Tá? Mas tem alguns inconvenientes. Né? Essa rede, na verdade, ela tem elemento ativo também. Esse armário, ele tem lá um padrão de medição e esses switches são alimentados. Você precisa colocar lá um sistema de energia, né? Embora eles consumam pouco. Então, quer dizer, a problemática não é tanta. Se a gente comparar com uma rede HFC, poxa, tem muito menos elemento ativo. Né? A quantidade de elemento ativo é pequena e essa rede está em operação. Nós tomamos essa decisão de construí-la já faz 3 anos atrás. Iniciamos a construção há 2 anos e faz 1 ano que a gente está operando. Tá? Não terminamos de ativar ainda, estamos terminando o setorzinho. Nós construímos uma cidade inteira assim. E funciona espetacularmente bem. Tá? Choveu esse ano no interior de São Paulo, choveu raios. Né? E felizmente passou bem tranquilo, não tivemos problema nenhum com referência a isso. Esse aí, então, algumas fotos do pessoal construindo, fazendo a espinagem do cabo. A gente tem lá as equipes que fazem toda a linha de produção é nossa mesmo, tá? Desde o projeto, elaboração de projeto em CAD, elaboração dos projetos óticos, elaboração dos projetos e cálculos de esforços para aprovação na companhia elétrica, construção da rede, a gente cuida de todo o processo. Esse é o pessoal fazendo fusão e tem uma foto de Mandrena aqui. A gente também, entre as cidades, estamos profissionalizando todos os links. E certamente algumas cidades próximas nós estamos vendo a possibilidade e estamos encontrando uma relativa dificuldade para interligar as cidades com fibra. Né? A gente tem as estradas, mas o DR até libera, mas o custo inviabiliza. As companhias elétricas nem sempre têm uma rede de poste entre as cidades, lá é área rural, e quando tem também é uma situação complexa, porque passa em lugares de plantação de cana, o pessoal derruba poste, é uma problemática. Uma alternativa que a gente está vendo é de identificar os proprietários das fazendas
fazer algum acordo com eles e plantar o poste no lugar do morão da cerca lá, né? E o pessoal pode usar o poste como uma cerca e poder passar o cabo por cima. Pode ser uma alternativa viável. Subterrâneo é caro e o pessoal abre buraco e quebra fibra, então dependendo, é meio complexo, dependendo do lugar. Então as redes ponto a ponto têm uma coisa interessante. Elas não têm capacidade para transmitir sinal de TV modulada, nem digital, nem analógica, somente multicast, tá? Ou seja, TV sobre IP. O anel Metro Ethernet a gente pode configurar de várias formas, de 1 a 10 GB, isso é bem tranquilo. A padronização Ethernet gera flexibilidade, compatibilidade, a operação é fácil, manutenção é fácil e temos múltiplos fornecedores. Poucos equipamentos ativos na rede, mas eles existem. A disponibilidade que a gente tem observado, ela é bem alta. O custo de implantação, se comparado com uma rede HFC, é menor. Tá? O custo de manutenção nesse primeiro ano foi praticamente zero. O custo de implantação por megabit é baixo. Se você comparar a capacidade de uma rede dessa, é muito grande. Tá? Claro, existe a necessidade de maior número de fibras por cabo. Né? E a instalação ela é mais complexa do que uma rede. A instalação interna de uma rede dessa ela é mais complexa do que uma rede HFC e de que se comparado com uma rede GPON também. Porque na hora de você instalar um cliente, você tem que ter um processo de identificação do circuito. Então, o instalador, quando ele vai fazer a instalação, ele sai com uma ordem de serviço falando: olha, você vai no node FTTX, no endereço tal, vai ligar na porta 1 do switch, vai fazer a fusão da fibra na caixa X, na cor laranja, e assim. Então ele exigiu de nós bastante treinamento e atenção para fazer esse trabalho aí. Tá? Interessante, porque a gente viu aqui a apresentação da Furukawa e vi na RTI aqui, que o pessoal, assim, até alguns projetos de GPON que foi explanado, ele usa uma ideia semelhante desse ponto a ponto. Tá? Se você concentrar os splitters num determinado hub, um armário principal, o mecanismo daí para frente é igual a esse aqui. Tá? O GPON, a rede PON, né? Temos aí dois padrões, GPON e GPON. Eu vou passar mais rápido e deixar ao final para o pessoal curiosidades, perguntas. O pessoal da Furukawa explorou bastante esse assunto aí. Mas o GPON é baseado nesse protocolo 802.3h, que é compatível então com a rede Metro Ethernet. Então, quer dizer, você fazer VLANs de fim a fim, fechar VLANs entre cliente, tem uma praticidade e uma aplicação grande. Né? A compatibilidade com o DSGPON, padrão finalizado já. E, a princípio, né, isso pode mudar de uma hora para outra, tal, mas até agora o investimento inicial do GPON, ele se mostra um pouco mais flexível em relação ao GPON. A gente tem aqui no Brasil já algumas empresas usando o GPON, já foram feitos alguns testes de um fabricante para outro e o resultado foi positivo. Então, a tendência assim, dá a impressão de que esse seria um caminho inicial mais simples. Tá? A taxa de transmissão efetiva do GPON é maior, né, que o GPON. Embora eu não sabia, o pessoal da Furukawa mostrou aí o turbo, o GPON, que coloca aí em grau de igualdade. Né? Então, eu acho que se isso aí caminhar, a preferência nossa por Ethernet com certeza é maior. Aí tem, só mostrando um pouquinho dos comprimentos de onda usados. Vou dar uma passada rápida nisso aí. Bem, as redes então FTTH ponto multiponto tem uma coisa bastante interessante aqui
que eu gostaria de explorar um pouquinho mais, que é a possibilidade da gente transmitir televisão analógica. Engraçado, né? Porque o pessoal fala, pô, a gente só fala em TV digital, digitalizar as televisões, os canais locais, programações abertas. Mas é o seguinte, se você pretende, na primeira palestra de ontem, não lembro mais quem fez, o pessoal mostrava a classe C que cresceu, a classe C que tem uma capacidade de comprar grande, mas ela tem uma limitação. O que significa isso? Você usar um sistema desse com portadora de IF, você pode chegar na casa de um cliente com um pacote relativamente barato e ser fácil de instalar. Você sai com o cabinho coaxial, você põe um splitter, você liga numa TV que ele tem, uma TVzinha mais velha que ele tem. O pessoal está comprando muito televisões novas, mas eu não estou jogando a velha fora, eu estou colocando ela lá no outro cantinho, no quartinho, e é simples de fazer isso. Ao passo que, se você montar um pacotinho barato, né, com poucos canais, e for transmitir isso em IP, você vai chegar lá numa porta Ethernet e vai colocar um set-top box. Eu vou mostrar para vocês, nós testamos o IPTV, e o set-top box que funciona bem, custa caro, tá? Custa aí na faixa de $100 fora. Tá? Agora, e se o cliente falar assim, puxa, mas eu queria, olha, a TV a cabo, que é teu concorrente aqui, me oferece em 2 pontos. Eu queria em 2 pontos também. Você tem que usar 2 set-top box. Né? Com referência à banda do IPTV, se você estiver assistindo 2 canais separados, ou se de repente você sintonizar o mesmo canal, eu acho que isso não é um problema. O problema é prático. Quanto custa a minha instalação interna? E quão difícil é fazer isso? Tá? Indo um pouquinho mais além, então, a questão do anel metro Ethernet. Né? A rede externa não tem ativos, então é uma vantagem grande, porque é o seguinte, pessoal, fazer essas instalações de pontos de alimentação na rede elétrica, puxa, mas olha, é complicado o relacionamento com as companhias elétricas, sabe? Você tem que fazer projeto, documentação, depois o pessoal vai ligar, olha, o pessoal vai, não, isso aí não tá de acordo, volta e vai, então é um ponto complicado, tá? Não é tão simples assim. O custo de manutenção de uma rede passiva, poxa, é bem baixo, né? Problemas de raio é muito pequeno, que pode acontecer com raios, são problemas internos, né? É importante lembrar que lá dentro da casa do usuário, se cair um raio lá, o retorno pode queimar a porta elétrica do modem ótico da ONU. Então é uma coisa de se lembrar, né? A gente, na nossa rede, nós tivemos casos assim que a rede externa não queimou nada, mas a casa do usuário queimou uma série de coisas e queimou a portinha Ethernet do modezinho, tá? A disponibilidade é altíssima, né? A implantação do método que você vai usar. Bem, o que a gente está pensando lá agora? Porque, na verdade, essa decisão de fazer essa rede ponto a ponto lá atrás, a gente não tinha disponibilidade desses equipamentos a um custo interessante, né? GPON era uma coisa bastante nebulosa e nós fizemos essa rede grande. E agora? O preço, tá, de uma rede GPON está igual a fazer uma rede ponto a ponto dessa. Então, como é mais fácil, e daí? Tá? Qual que é o problema? Eu vou espetar aqui uma OLT nesse hub ali, né? E daí eu faço uma rede GPON, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive, o pessoal pergunta, e aí, GPON ou GPON, o que você acha? Olha, depende do projeto, depende se alguém chegar para mim e falar, olha, eu tenho aqui GPON custa 10, o GPON custa 12, eu vou analisar meu projeto e de repente eu posso usar uma coisa ou outra coisa. Eu acho que isso não é um problema. Felizmente nós temos 2 padrões. Com referência à parte de televisão ainda, fazer o serviço sobre RF ou sobre IP. Em relação ao redente, hoje os redentes digitais para a televisão a cabo, você encontra como transporte stream sobre IP ou sobre o
a estrutura DVB com portas ASI. Então, na verdade, você pode processar todo o seu conteúdo ou em IP, um ASI, e depois, no final, você usa um gateway para dizer o seguinte: olha, eu vou transmitir sobre uma rede IP ou sobre uma rede de RF. Então, assim, essa parte de redente é relativamente tranquila. O que muda? Né? Muda que a parte de IP, geralmente, você, para gerenciar o serviço, você precisa usar um middleware. Né? A parte de CATV sobre RF, o sistema é mais simples. A gente tem os acessos condicionais que fazem a encriptação dos sinais, e eles já trazem um middlewarezinho simples. Então, sob o ponto de vista de redente, é mais barato você implementar a estrutura sobre DVB do que sobre IP. Você gasta menos em termos de software. Mas eu acredito que a coisa deve caminhar para as duas situações. Tá? Algumas observações sobre, se eu for usar o RF sobre a fibra, como é que é essa estrutura um pouco mais detalhada. Né? Eu tenho aí embaixo da ULT, se desenha um transmissor ótico. Na porta do transmissor ótico, eu tenho uma portinha de RF, aonde eu encaixo ali aquela banda de 55 a 860 MHz, que eu posso transmitir, então, analógico, standard definition, sobre MPEG 2, sobre MPEG 4, sobre MPEG que for necessário, HD, 3D e XD, né? Se tiver alguma TV de 11 dimensões algum dia, quem sabe. O que acontece? A parte de dados da ONU, ela trabalha com sinais aí da ordem de menos 25 a menos 28. Mas quando você coloca o RF, não é esse mesmo nível de sinal. A ONU precisa de um sinal aí na ordem de menos 6 dBm para poder demodular o sinal corretamente. Então o que acontece? A gente precisa usar um transmissor ótico. Esse transmissor, a gente pode, dependendo de como é esse transmissor, existem N formas de se fazer isso, colocar um splitter, e a gente precisa amplificar, utilizar a plataforma de amplificadores óticos, para a gente acoplar no multiplexador aqui, nesse COM-MUX, tá? O nível adequado, passando sobre todos os splitters, chegue o nível de sinal ótico na portadora de 1550 na ONU, conveniente para ela poder demodular corretamente os sinais analógicos e digitais. Tá? Bem, esse desenho aí, essa foto, né? É uma foto do redentezinho digital que a gente montou. Está meio bagunçado assim, a culpa não é de nenhum técnico, porque fui eu que montei. Nas pressas, enfim, eu queria ver como é que funcionava, então estava com pressa. E nós temos aqui aqueles dois equipamentos. Em cima, nós temos um switch da Juniper, que fez eu agreguei todos os multicast. Embaixo aí nós temos dois equipamentos que recebem os sinais em HD, processam os sinais em HD, e essa plataformazinha desses dois rackzinhos abaixo são receptores, tá, que recebem sinais em SD e trabalham com ASI ou Ethernet. E também nós temos nesse chassi aí multiplexadores e moduladores para poder testar sobre IP e sobre RF. Sobre RF, gente, eu não testei porque a gente sabe que é espetar, vira as costas, ir embora, vai funcionar e acabou, não tem nenhuma dúvida. Sobre IP, a parte de redente, é super bacana. Achei, olha, um redentezinho super simples, tranquilo. Eles utilizam processadores baseados em FPGA, ou seja, é feito um processadorzinho baseado em software para fazer só essa função. Então ele pega com muita tranquilidade o sinal, processa, encaminha na boa, tranquilo. Só que o problema aconteceu no lado do assinante, o set-top box. A gente comprou um set-top box para teste, alguns baratinhos, outros médios e outros pop de linha. Os baratinhos, um desastre. Tá? Os médios não funcionaram. Os que funcionaram foram os top de linha. Tá? E aí tem uma foto de uma TVzinha aí, a rede TV, nós fizemos os testes com os canais abertos. Tá? Transmitindo a rede TV interna lá para nós, em alta definição, funciona bem tranquilo. Tá?
A troca de canais é uma coisa que o pessoal fala, mas sobre o IP demora muito e tal. Até que não demora muito não. Você consegue trocar os canais parecido com a velocidade de satélite. Embora eu não encriptei sinal aqui. Tá? Então eu estive conversando com alguns fornecedores e falaram, olha, a hora que você encriptar o sinal, esse negócio vai para lá, a sinalização para cá, então vai ficar bem mais demorada essa troca de canais. Porque eu, pelo menos em casa, gosto de trocar canais. Não assisto televisão, né? Para frente e para trás. E o pessoal está acostumado com isso. Então pode ser alguma coisa impactante. Eu vou terminar por aqui, para que vocês tiverem curiosidades, fazer perguntas. Este é o Oswaldo Zanguetin Filho, está aí. Meu telefone, meu e-mail, se alguém quiser trocar alguma ideia, estou à vontade. Uma curiosidade que eu tenho sobre o sistema, como que vocês adquirem os canais principalmente tipo assinante? Sim, é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem associações. Nós temos a maior das associações é a ANEL TV. Então são vários provedores de televisão a cabo, né, que faz parte dessa associação, e essa associação então negocia com as programações fora do Brasil. Alguns contratos são realizados fora do Brasil, por exemplo, a HBO é um contrato internacional, se eu não me engano, a HBO Fox é um contrato internacional. E algumas programações, alguns programadores têm representantes aqui no Brasil e os contratos são feitos localmente. Tá? Assim, não é um negócio, eu ouvia muita gente falar, complicado e tal, mas assim, é caro, mas complicado não é tanto. Tá? Mas em cada cidade, se você abre, você tem uma operação de TV por assinatura, a licença de TV por assinatura. Até hoje as licenças foram dadas por município, né? Então o que acontece? Já tem que esperar a liberação. Tem que esperar a liberação. Tá? Mas o que acontece? Quando você faz um contrato com um programador, vale para qualquer operação que você implementar. Tá? Não é, eu tenho que fazer um contrato para cá ou para lá. O que acontece é o seguinte, muitas vezes você tem operações distantes e você não consegue interligar, é o mais comum. Tá? Daí, para cada rede que você instala, você precisa comprar o equipamento que o operador tem. Porque aquele equipamento é proprietário, é aquele equipamento, você não tem opção. E não é barato, tá? Você pegar, por exemplo, um pacote para HBO, que são lá 10 canais, você precisa de 2 receptores digitais, tá? Que já suporta SD, HD, mas eles custam aí na faixa de $15 mil FOB, cada um. Tá? Então, um redende digital de CATV, gente, com todos os softwares, sem pensar em vídeo ODB, nada disso, custa aí na faixa de 700 a 800 mil reais. Quando consegue interconectar os serviços por fibra, você pode fazer Sim, um aí você faz um só, sem problema nenhum. Você até pode, por exemplo, ter um desenho. Não tem transporte de IP. Tem sim. Então o que você pode fazer? Deixa eu achar aqui. E daí se tiver, pode fazer com vários de rádio. Dá para fazer com rádio. Você não consegue, de repente, mandar um line-up de canais inteiro. Mas o que você pode fazer é centralizar aquilo que é mais caro no redende, tá? Transmitir através de um rádio IP ou de um rádio SDH, e localmente você espeta uma parábola e baixa os canais menos importantes, que é mais barato comprar equipamento, porque os canais FDA, que são os canais abertos, tá? Então você pode usar um equipamento, aqui, nós temos aqui no Brasil fornecedores de equipamentos para receber canal digital, e o custo é barato. Então, esse custo alto é para canais fechados, os canais abertos é mais simples. Os canais abertos também tem que fazer parte desse acordo? Então, na regulamentação atual de televisão a cabo, existe lá uma série de regras. Dentro dessa série de regras, diz o seguinte: você é obrigado a transportar os canais abertos como geração local. Tá? Então, por exemplo, você está numa cidade, você tem lá a Rede Globo, a Record, o SBT, que tem geração local, você é obrigado a levar os canais deles. Agora é o seguinte, a regulamentação está para mudar, né? O que vai ser escrito lá, a gente não sabe ainda. Inclusive, há aí uma dúvida quanto à questão de levar o canal analógico, depois levar o canal digital. Uma coisa que provavelmente será certa, tá? É que nós teremos que levar o canal digital e a gente não pode alterar em nada a transmissão. Isso significa o quê?
Eu ouvi dizer, olhei no instrumento, que a Rede Globo usa 19 megabits por segundo para transmitir. Então, pensa bem, né? Para você transmitir, você não pode alterar e você é obrigado a carregar. Então, pesa. Veja, se a gente começar a pensar num line-up inteiro, deixa eu procurar um desenhozinho aqui. Tá? Cada modulação de 60 MHz está conseguindo 55 megabits. Cada 6 MHz está conseguindo 55 megabits. Dependendo da modulação que você usa. Isso. A conta, mas você acaba deixando uma folguinha, porque tem alguns bits de controle. Se for transportar de um lado para outro por mês, vai ser então, o que acontece? Opa. Aqui. Veja bem, né? Numa rede metro internet, uma possibilidade, olha gente, existe um monte de jeito de fazer. Então, cada projeto, você analisa, porque assim, o projeto, eu costumo dizer, ele não nasce técnico. O projeto, ele nasce financeiro. Você chega e fala assim, eu quero montar esse negócio com esse perfil, com esses produtos. Quanto eu tenho? Olha, dá ou não dá? Não, com isso não dá, mas espera aí, eu tenho essa possibilidade de fazer assim. Uma possibilidade nesse anel aqui é fazer o quê? No teu repente, você põe tudo em IP. Você pega uma outra fibra, espeta na porta desse root aí e faz um anel e transmite todos os broadcasts. Tá? Por exemplo, vamos fazer uma conta? 50 canais SD a 5 MB, dá 250 megabits. Põe aí, sei lá, 20 canais em HD com 15 MB, dá 300? Isso é meio ruim de conta. Somando os dois, deu 500 megabits. A gente consegue transmitir. Aí é o seguinte, ó, lá na... Deixa eu vir aqui, tem um desenho melhor aqui. Então aqui, tanto nesse switch de acesso, quanto na ULD, ela tem um controle de qual multicast ela manda naquela porta ou não. Tá? Então, no anel você tem todos. Agora, você tem um cara com set-top box lá, um assinante, e põe lá, Rede Globo. O equipamento vai lá e olha e fala, eu vou pegar o multicast da Rede Globo e eu coloco naquela porta. E assim por diante. Então, você vai ter, na verdade, depende, né, esse gigabit misturado com a parte de dados e tal, legal, porque você consegue separar isso em vilãs diferentes, você não mistura, né? Você pode pegar uma vilã para TV, uma vilã para telefonia, uma vilã para banda larga e 3 vilãs, não sei se são 3 ou 4 agora. Mas pelo menos, por exemplo, 3 vilãs para separar os serviços básicos, fica interessante. Né? E aí você tem esse controle com o protocolo IGNP, que o equipamento vai lá, pega do backbone e joga na porta só os canais que os clientes que estão naquele node de FTTH, naquela porta GPON, está assistindo. Evidentemente, se alguém, o canal é simultâneo, 10 pessoas estão assistindo a Rede Globo, vão pegar uma vez só, evidentemente, o multicast. Tá? Agora, bom, mas e se é uma cidade, eu gostaria de transmitir em RF? Você pode ter todo o seu multicast no backbone, em IP, tranquilo, não tem problema. Quando você chega aqui no teu hub, que você vai passar para RF, tem um equipamento que faz o seguinte, você espeta aqui uma porta giga, uma porta 10 GB, e mapeia assim, IP multicast 1, na frequência de RF, 55,25 megabits por segundo, que é o canal 2, o padrão standard de canalização de CATV. Pronto, já está lá. Você só precisa espetar no modulador. Na verdade, esse equipamento ele modula. Você só tem que depois conectar no transmissor óptico, e daí vai embora. Tá? Tem um monte de formas. Se esse anel fosse numa cidade, por exemplo, aí você vai ter um redente só. Então você pode pegar uma fibra, montar um anel com uma modulação em 1550 nanômetros. Você coloca um amplificador óptico com uma potência suficiente para fazer isso. Quando você chegar num hub, existe ali alguns cálculos de parâmetros de distorção, tá? que é algo que na verdade influencia na relação sinal-ruído do lado de RF, que devem ser respeitados. Mas você pode colocar 1, 2, 3, não fiz o cálculo ainda quantos amplificadores óticos em cascata, mas até 3 eu acho que é tranquilo, porque depois de uma certa quantidade de amplificação, tem alguns outros parâmetros que começam a aumentar a degradação. Mas você pode então amplificar o sinal óptico e redistribuir ele através multiplexar de novo e mandar para uma rede bom.
tá? Sem maiores problemas a princípio. Assim, tem um monte de jeito de fazer. Porque no anel ele pode ficar separado. Pode? Não, No anel ele pode ficar separado. tranquilo, sossegado, fácil, fácil. Tá? Pessoal, mais perguntas? Muito bem, podemos então aplaudir. Tem mais um? O senhor está na live? Não? Então podemos aplaudir, por favor. Oswaldo, você deixou seu e-mail, dados aí no final? Tem no final da... Mais uma vez, só para o nosso câmera poder focar lá. Isso. Tem várias pessoas assistindo online. Perfeito. Ok? Obrigado, Oswaldo. Satisfação recebê-lo aqui. Obrigado. Bom, vamos dar sequência.